negar seguimento a recurso extraordinário, que a decisão está em conformidade com o Supremo, decidido ele, em repercussão geral ou em recursos extraordinários repetitivos. Isto é, nos dois casos, o Supremo já decidiu, ou em repercussão geral ou repetitivo, dizendo que a tese é aquela e a decisão está em consonância, seja do regional, seja do TST, em consonância com o que o Supremo definiu, nesses dois tipos recursais, repercussão geral aqui ou recursos repetitivos, mudança que houve na Lei 13.1256. A decisão, observem que sobresta o recurso interposto pela parte, desculpe, sobresta o processo no caso repetitivos. Isto é, a parte pretende excluir do sobrestamento o seu processo, por entender que a questão nele versada não trata, o Tribunal Regional sustou o recurso, sobrestou o recurso na primeira instância, ou na segunda instância, e a parte alega que o seu caso não está afeto àquele que o TST determinou o sobrestamento. Caberá, então, agravo interno. Um detalhe fundamental nesse ponto. O Código só fala em dois tipos de recursos, ou de incidentes processuais na formação de precedentes. Recurso extraordinário e recursos repetitivos. Eu já coloquei aqui de revista, mas o Código fala, claro, recurso especial. Eu já troquei aqui para o nosso sistema. Isso, todavia, não impede, e ao contrário, se aplicará a mesma regra se a suspensão for determinada em RDR. Ou seja, estou chamando a atenção porque o Código só menciona dois incidentes recursais, o extraordinário e o recurso especial repetitivos. Mas o sistema de formação de precedentes é um só, embora formado por IUJ, IAC, IRDR e IRRR, no nosso caso. Então, quando o sistema tem um conjunto de normas em relação às quais ela se aplicará, ou a norma se aplicará àquele caso, se a parte pretende retirar do sobrestamento o seu processo que o tribunal determinou, o presidente do tribunal determinou, caberá, então, agravo interno na forma prevista no dispositivo aqui indicado. Da mesma forma, situação bastante semelhante, quando a parte diz o seguinte, olha, sobrestou o meu processo, mas, no meu caso, o recurso é intempestivo. Ora, não tem por que sobrestar no meu caso, porque a decisão que lá for proferida não afetará o meu processo, porque o recurso que a parte contrária interpôs é intempestivo. E, obviamente, se o recurso é intempestivo, decisão transitada em julgado, não vai sofrer efeito de decisão proferida posteriormente em processo sujeito a precedente judicial. Ou seja, a causa é X, o tribunal mandou parar todos os processos, só que no caso concreto, o recurso interposto em relação a ele é intempestivo. Ora, então, por que se equivocou, ou, enfim, não observou, mandou parar todos, a parte vai dizer, ó, no meu caso, não se aplica o precedente, não sofrerá nenhum impacto, porque o recurso, no meu caso, é intempestivo. Não há admissibilidade dessa matéria em relação à matéria afetada nos recursos repetitivos ou IAC. Portanto, aí pode, então, a decisão que for proferida, vai caber agravo interno para manter ou não, claro, o sobrestamento. Aqui eu destaquei esses dois casos, porque são, para mim, os casos mais importantes, que eu disse há pouco, são as decisões, no nosso caso, do TRT, que aplicarem precedentes do TST, ou, evidentemente, do Supremo. Essas decisões eram passíveis de serem, por aqui, revistas via recurso de revista ou agravo de instrumento, caso denegado o recurso de revista. Então, o Tribunal da 16ª Região, homenageando a ministra Cátia, no Maranhão, decidiu, em conformidade com um tema em relação ao qual já há precedente do TST. E só lembrando que, doravante, não cabe mais aquela admissibilidade por extensão, a porta foi fechada. Então, só tem um tema objeto de decisão, que é o tema objeto em relação ao qual o TST firmou precedente. A parte, no cenário anterior, interporia recurso de revista, o tribunal trancaria o recurso de revista, dizendo que a decisão está em consonância com o que decidiu, caberia o quê? Agravo de instrumento. Não cabe mais. Nesse ponto,
a CLT foi derrogada pelo novo Código, que diz que, nessa hipótese, só cabe agravo interno, ou seja, o controle vai ser feito quando a decisão está em conformidade com o Supremo ou TST no sistema de formação de precedentes. Estou deixando claro que o TST já decidiu, ou pelo menos é consenso entre nós, ministros, que as súmulas anteriores à nova lei não são vinculantes, elas são apenas persuasivas, isto é, elas não produzem o efeito de serem tidas como precedentes judiciais obrigatórios. Elas têm uma força vinculante relevante, elas têm uma força vinculante, digamos assim, forte, utilizando o que o ministro Roberto diz, mas elas não provocam o impedimento de que o tribunal edite algo contra o que o TST pensa. Mas dirão, mas se o tribunal estiver errado, como resolver isso? Para mim, duas situações claras. Primeira, reclamação no TST. Vejam bem o que diz o Código. A reclamação é cabível, aliás, não é cabível, quando não houver o esgotamento das vias ordinárias. É essa a hipótese. Ou seja, a parte terá que, em 8 dias, e o relator, em 8 dias, apreciar a reclamação, porque não cabe reclamação contra decisão transitada em julgado, está na lei. Ou seja, para evitar que a decisão do regional transite em julgado, vamos imaginar que ela estivesse errada ao aplicar o que o TST afirmou em termos de precedentes. A parte, então, terá um remédio, que é, obviamente, ajuizar a reclamação em 8 dias. Por que 8 dias? Para evitar que a decisão transite em julgado. Porque depois de 8 dias, a decisão transitará em julgado e aí não cabe mais reclamação. Cabe o quê? A ação rescisória. Eu coloquei onde aqui, tem algum lugar, eu esqueci de colocar. Mas cabe a ação rescisória. É artigo 966, se não me engano, parágrafo 2º, parágrafos 5º e 6º. Pronto, sou com ele, Vieira de Mello. Se o tribunal errou, acrescenta aí, gente, cabe ação rescisória, fundamentada a ação rescisória, nos parágrafos 5º e 6º do artigo 966 do CPC novo, com a alteração que houve na nova lei, para que é o último remédio. Errou-se, a parte dormiu, não ajuizou a reclamação para evitar que transitasse em julgado, caberá ainda um último remédio, que é o ajuizamento da ação rescisória, exatamente para dizer que, olha, o meu caso, havia uma distinção que o tribunal errou em não observar, chamando a atenção que, nessa hipótese, cabe à parte autora demonstrar na petição inicial que o seu caso não é correspondente ao que o tribunal fixou em termos de precedente judicial. É fundamental. A meu sentir, se a parte não demonstrar, é indeferimento liminar da petição inicial, observando que, pela nova lei, prazo de 5 dias para poder corrigir os defeitos da petição inicial. Porque a ela cabe, parágrafo 6º do artigo 966, demonstrar a distinção para que possa, aí então, o órgão julgador da ação rescisória evidenciar que, de fato, houve o erro do tribunal em não observar que, naquele caso, o precedente a ele não pode ser aplicado. Ônus da parte autora, parágrafo 6º do artigo 966 do CPC, com alteração vinda pela lei 13.1256. Aí o sistema fecha. Vejam bem que é interessante o sistema. O tribunal decidiu, e aí é o nosso grande sonho, decidirmos as grandes causas. Vamos discutir muito, firmou o precedente, daí em diante, não virá mais para aqui, a não ser que haja a demonstração da distinção, para observarmos, o precedente precisa ser agregado, ampliado. É um sonho que um dia nós, todos aqui, se Deus quiser, haveremos de viver. Não sei quando, mas sonhar não paga nada, nem imposto, vamos sonhar, porque esse dia, se Deus quiser, chegará. Nem que tenhamos de ir ao Papa, de novo, o Papa Francisco, lá em comitiva, pedir a ele que nos rogue as suas bênçãos. Então, vejam bem o que eu vou enfatizar. Doravante, quando o TST firmar o precedente,
não vai mais caber a ele o controle do precedente aplicável, passa a ser do regional. Então, volto a afirmar o que as pessoas não têm observado, a importância que o regional passa a ter no sistema de precedente judicial. Porque ele vai discutindo até o TST firmar o precedente. Firmou, a ele cabe o controle, salvo, evidentemente, a possibilidade do TST, continua sempre com a possibilidade de reclamação. Só lembrando, para não deixar nenhuma dúvida, vamos ver uma situação bem curiosa, que a parte vai ter que, nesse caso, propor reclamação e correr para o relator. Relator, pelo amor de Deus, o senhor tem 8 dias para despachar, para suspender o processo ou cassar a decisão. Para mim, o relator tem o poder cautelar. Às vezes o caso é complexo, ele não tem condição de examinar, ele suspende a decisão, tutela cautelar, para poder ter tempo de examinar com detalhes se, de fato, o precedente se aplica ou não àquele caso. Pode ser uma situação bem limite, que ele não tem condição de examinar em 48 horas, em 24 horas, em 5 dias. Então, ele suspende a decisão cautelarmente, examina a decisão, e aí, se concluir que ela, de fato, contraria o precedente, ele pode cassar a decisão. A reclamação é um instituto que tem, uma ação que tem um poder enorme, que ela cassa, e se ela substitui, é o copia e colar. Ela retira do mundo jurídico que está contrariando a decisão do precedente e, no seu lugar, fixa a tese para o caso concreto. Só lembrando que ela tem força imediata. Decidiu, ela já vale, tão logo tenha sido proferida. Daí, obviamente, tem que existir um cuidado muito grande em deferir a reclamação, porque deferindo a reclamação, a tutela que está sendo pretendida, ela tem força imediata e, obviamente, substitui a decisão contrária naquilo que, obviamente, for contrariado por ela. No nosso caso, se tiver aquele relator que fixou no TST a norma de precedentes. Então, se você for a relatora, o resto da vida ficará para exame daqueles casos, porque ele que tem um controle, né? Divisor bancário serei eu, Vossa Excelência vai examinar honorários, advocatícios, né? Ministro Márcio, certidão negativa, todos nós temos o nosso carrinho atrás, todos nós. Quando os seus males forem novos, os meus serão velhos, já diziam os mais antigos, né? Então, todos nós temos nossa partezinha aí nesse latifúndio de reclamações contra precedentes judiciais. Bom, só lembrando, eu já falei sobre isso aqui, mas quero enfatizar muito por conta daquela decisão unipessoal que é criticada muitas vezes, que o Código impõe ao agravante, de forma enfática, o dever de argumentação. Caberá ao agravante impugnar especificadamente. Então, da mesma forma que há resposta objetiva, há também a provocação objetiva. Se o agravo é genérico, não conheço pau, da mesma forma que vem com a decisão genérica, né? E eu chamei a atenção que o Código proíbe a chamada, conhecida nossa, decisão apelidada de MPPF. Isso pode levar a compreender que, doravante, relator nenhum pode reproduzir fundamentos que o despacho agravado manteve. Para mim, é um equívoco. Claro que pode. O que não pode é apertar um botão, gerar 1000 decisões, se aplicando a A, B ou C. Mas se o relator examina o caso concreto, neste caso aqui, o que o tribunal diz, eu incorporo aos meus fundamentos e agrego mais este, aquele, a decisão está perfeita. O que o Código proíbe é apertar um botão, gerar 1000 decisões, 500, 10, 100, e se aplicar a qualquer caso, sem contextualizar com o caso concreto. Mas se o relator, por isso eu digo, quando o Código proíbe a reprodução de fundamentos, eu digo, o que o Código proíbe é a mera reprodução de fundamentos. É a fundamentação genérica, que já está proibida lá no 489, parágrafo 1º. Mas se a parte renova fundamentos, agrega os elementos da causa, olha, esses estão corretos, eu acrescento mais aqueles, a meu sentir, não contrariará o dispositivo
do Código de Processo Civil, especialmente no caso em que a alegação é genérica, que muitas vezes é decorrente de um despacho genérico. Então, o que a parte vai alegar de impugnação específica num despacho que é genérico? O ministro Melo lembra, muitas vezes, que se aplicavam súmulas que eram incompatíveis. 297, 126, não sei o quê. Havia um rol de súmulas que eram mencionadas, e tinha até um carimbo que estava marcando o que se aplicava naquele caso concreto. O que a parte vai dizer num despacho desse? Vai dizer, olha, o despacho não atende à fundamentação adequada. Por esta razão, requer a sua revisão. Então, quando o Código faz essa vedação, tem que ser interpretada, sim, com certa cautela. Claro que está banido, na minha opinião, claro, não é sujeita, a minha opinião, a críticas e trovoadas, a decisão genérica. Essa, se um dia prevalecia, não prevalecerá mais. Doravante, eu posso reproduzir fundamento do despacho agravado ou da decisão agravada, porque não somente o despacho denegatório, decisão agravada, e acrescentar outros se quiser, ou se entender que são suficientes, ali estão os elementos que fundamentam a minha decisão. Nesse caso também, o Código vem novamente com a penalidade por litigância abusiva e diz que se o agravo for manifestamente, de novo, evidentemente denegatório, inadmissível ou improcedente, em votação unânime, haverá de novo penalidade por litigância abusiva, que pode variar entre 1% a 5%, revertida ao agravante, mas como também, aqui novamente, pressuposto genérico para a admissibilidade de qualquer recurso. Exceções, fazenda pública, poder público e pessoa que tenha sido a ela outorgada a gratuidade da justiça. Prevê também o próprio Código a conversão de embargos, já falamos aqui, os embargos convertidos em agravo interno, com prazo para que possa complementar as razões, como nós já vimos anteriormente. Decisões que não cabem recurso, ou seja, decisões pessoais e irrecorríveis. O Código, a nossa lei também elenca algumas, portanto, são passíveis, ou melhor, não são passíveis de interposição de recurso, nesse caso, de agravo. Só destacando a decisão que suscita o IUJ, está aqui, da Lei 13.015, ou seja, que determina o tribunal que uniformizou a jurisprudência, demonstrando que as decisões atuais e conflitantes, não é recorrível essa decisão. Agora, cabe embargos. Vejam bem, quando a lei diz que não cabe recurso, não se aplica aos embargos, que é uma decisão que complementa, um recurso, aliás, que complementa, que aperfeiçoa a decisão que, para a parte, foi defeituosa. O juiz tem uma arma, se não é defeituosa e eles são utilizados de maneira abusiva, penalidade. Já vimos isso. Mas não quer dizer que a irrecorribilidade alcance embargos declaratórios, porque eles são destinados a aperfeiçoar a decisão que tem defeito, que impede a produção dos seus efeitos, de seus efeitos. Tem defeitos, o defeito ficou péssimo, defeitos que impedem a produção de suas consequências jurídicas. Nesse caso também, a N40 diz que a decisão que determina o retorno ao tribunal é irrecorrível. O relator de ofício assim o fez. Chegando já ao final dessa primeira parte, rapidamente, agravo de instrumento, de novo, só lembrando que no PJE, norma do CSJT, não é exigida a formação de instrumento, por razões óbvias, Ele está em todos os lugares simultaneamente, tem o dom da ubiquidade, por essa razão, não se precisa juntar peças no PJE. A formação do agravo suplementar de instrumento no PJE não é necessário, resolução do Conselho também, de 2014. Uma novidade interessante, o Código prevê um recurso chamado de agravo, não é o agravo interno, é o agravo para o Supremo ou para o STJ, quando houver denegação de recurso extraordinário, ou, no nosso caso, de revista, pelas situações tais que não são aquelas de estar em consonância com o precedente. Ora, como nós já temos um recurso apto, próprio, para abrir as portas para a segunda instância ou a terceira instância, apesar de o Código falar em agravo, no nosso caso, agravo de instrumento, isto é, a decisão que denega segmento de recurso de revista, não no caso de precedente. Chamei a atenção. Se for precedente, o caso é agravo interno. Mas se a decisão
do tribunal denega seguimento a recurso de revista, no nosso caso, caberá agravo de instrumento, e não agravo especial, como a doutrina chama, agravo típico que está no Código em relação ao STJ e em relação ao STF. Né? Rapidamente, não vou falar do RDR, só um caso para o ministro Felipe refletir, ministro Zé Roberto, que é relacionado, uma aguinha, por favor, relacionado ao cabimento no TST. No projeto de lei que foi para a Câmara Federal, na versão da Câmara, existia uma regra que dizia que o IRDR só é cabível em tribunal de segunda instância. Essa norma foi suprimida na versão final do Senado. Então, competência originária da SDI 2, ministro Vieira de Mello, cabe, na minha opinião, IRDR. E temos um caso lá muito típico, aqueles casos de Macaé. Vários conflitos de competência discutindo a mesma matéria. Ação rescisória repetitiva. É importante assinalar que o Código previu como resolução de demanda repetitiva deve ser interpretada como questão jurídica repetitiva, que a lei não exige homogeneidade das ações. A mesma questão pode estar sendo discutida em ações distintas. Exemplo, matéria processual. Cabe RDR em matéria processual. Então, pode ser numa ação rescisória, no mandado de segurança, ou seja, matéria de competência, portanto, processual, pode ser discutida em ações distintas e, portanto, ensejar o cabimento de RDR na terceira instância, em matéria, claro, de sua competência originária, porque os demais casos têm recursos repetitivos que poderão resolver o incidente. Para ser fiel e homenagear o autor dessa dedução interessante, meu colega do Tribunal da Bahia, Edilton Meirelles, escreveu um texto muito bom sobre isso, e meu colega Fred Dias já incorporou ao seu novo livro de recursos essa premissa, essa tese, dizendo que, após refletir sobre a restrição na segunda instância, percebeu, o legislador, que haveria casos, e pensou no TST, porque não há tribunal superior com competência em demanda rescisória tão grande como o TST, segundo o professor Fred Dias, foi em São Paulo a semana passada, no evento do qual participamos. Então, foi pensado no TST, ou seja, a possibilidade de, por uma questão própria de repetição da questão jurídica, e o exemplo próprio é matéria processual, que não exige que a mesma ação seja repetida. Pode ser a mesma questão em ações diferentes, repetindo, portanto, cabendo a possibilidade de RDR no TST. Reclamação, rapidamente também, o Código trouxe uma mudança substancial, que é só cabimento de reclamação quando houver, a expressão é da lei, o esgotamento das vias ordinárias. O que pensou o legislador? Leia-se o Supremo pediu isso. O Supremo pediu o seguinte, olha, 19 de março, 14 mil juízes no Brasil, reclamações 50 mil, discutindo um tema que o Supremo definiu, repercussão geral. Então, o Supremo seria invadido de reclamações constitucionais, discutindo uma tese que ele firmou. O que pensou o Supremo? O controle, a priori, será do Regional Federal de Justiça do Trabalho. A ele caberá, a priori, dizer se a decisão está em consonância ou não com o precedente judicial. Evidentemente que, não decidindo, ou decidindo de forma contrária, caberá reclamação e não recurso para o TST. Há uma discussão sobre reclamação, se é ação especial, recurso, o Supremo, o seu tese que é recurso, a doutrina critica muito, porque não seria recurso, não vamos entrar nesse tema agora, mas é importante ressaltar um detalhe que é fundamental. Não pode ocorrer o trânsito em julgado da decisão. Então, ela terá que propor a reclamação e interpor recurso de revista, senão ela transitar em julgado. Aí dirão, qual é a vantagem? A reclamação não está sujeita a pressupostos recursais. Ou seja, não está sujeita a exame de observância de sua admissibilidade.
proposta, o relator de logo suspende e aguarda o recurso. Se chegar, prossegue a exame do mérito. Se não chegar, obviamente, não julgará a reclamação, porque não houve aí, porque haverá aí a decisão transitada em julgado. Cheguei à primeira parte, passando para a terceira rapidamente, para dar tempo para as perguntas.